Salário mínimo 2024, aumento de todos os empregados? Olá, meu amigo, minha amiga, empreendedor, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a pausar e agora se inscrever para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui para te ajudar no seu dia a dia empreendedor. Saiu agora, em 1º de janeiro de 2024, o reajuste do salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.412. Muitos empreendedores e até empregados também ficam na dúvida se todos vão receber aumento, se não vão receber aumento, e a história é a seguinte: se você tem um empregado e você é de uma determinada categoria profissional que tem um sindicato, provavelmente o sindicato patronal da sua categoria de empregador firmou com o sindicato dos empregados um documento chamado convenção coletiva. Essa convenção coletiva faz regra entre as partes e ela precisa ser observada pelos patrões e pelos empregados em relação às regras que vão vigorar durante a validade dela e que devem ser observadas nas relações, nos contratos de trabalho. Então lá vai dizer qual é o percentual do reajuste, qual é o piso mínimo da categoria, qual é o valor de alimentação, de transporte, diversas outras informações. Então, se a sua atividade, a sua categoria profissional tem uma convenção coletiva, você tem que seguir a convenção coletiva. Então, as convenções coletivas determinam também a data base. Se a data base sua for maio, for setembro, for novembro, são os meses onde haverá o reajuste e os salários deverão ser reajustados lá naqueles meses que estão descritos na convenção coletiva. Quando é assim, quando chega janeiro, não precisa reajustar o salário novamente. Você já reajustou o salário dos seus empregados lá em novembro, lá em setembro, ou lá em maio, conforme o mês de reajuste, o mês de database previsto lá na sua convenção coletiva. Agora o que você tem que observar é se o valor do piso que foi indicado na própria convenção coletiva, mesmo depois do reajuste que foi feito no ano passado, for menor do que o valor indicado para o salário mínimo agora a partir de janeiro, aí sim você não pode, mesmo sendo previsto na convenção coletiva, pagar um salário que seja menor do que o salário mínimo, porque como o nome diz, o salário é o mínimo, então você tem que reajustar, aumentar um pouquinho o valor do salário do seu empregado para ficar igual ao salário mínimo, porque não é permitido pagar menor do que esse. Só nesse caso você vai aumentar o salário do empregado se você tiver uma convenção coletiva, se ele receber menos do que o salário mínimo. Outra possibilidade é você ser de uma categoria profissional onde não tem convenção coletiva firmada. É raro, mas pode acontecer. Outro exemplo também é você que é empregador doméstico, que tem uma empregada na sua casa, um empregado na sua casa no âmbito domiciliar em relação aos trabalhos domésticos. Normalmente é bem comum não ter convenção coletiva e aí nesses casos você vai aplicar o reajuste do salário mínimo porque você não tem outro parâmetro para reajustar o salário, especialmente se o empregado já ganhava um salário mínimo. Então você tem que manter pagando o salário mínimo com o salário atualizado, porque ninguém pode ganhar menos do que o valor de um salário mínimo. Tá joia? Então, fica atento aí para cumprir as regras trabalhistas e não ser pego de surpresa no caso de uma fiscalização, de uma demanda trabalhista que pode te causar problema e prejuízo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para a gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Se conhecer alguém para quem esse conteúdo pode ser útil, compartilhe, copie o link aí, manda para ele no WhatsApp. E muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um abração, até mais, tchau!